Oi, vamos ver agora. Por enquanto, antes da Flávia entrar, não tá dando. Tava dando aquele negócio. Eu não sei como. Tem um nome técnico pra isso. Quando a gente fala e daí o som volta pelo coisinha. Oi, Gedirlene. Pede, Flavinha. Vamos ver se vai dar certo agora. Aí. Acho que foi para você a solicitação. Olá. Oi, pessoal que tá entrando. Oi, Flá. Flá. Ai, continua para mim o negócio. Bom, se o pessoal estiver conseguindo ouvir, eu vou tirar um foninho só para não atrapalhar muito, porque fica, eu falo e volta. Mas daí se o pessoal estiver conseguindo entender, como você hoje é a nossa protagonista, não tem problema. Eu falo menos. Flá, o teu som para mim tá meio baixo. Tenta aumentar um pouquinho, por favor. Continua baixo. Você tá bem conectada aí, o seu foninho? E agora? Melhorou? Agora sim, agora acho que ligou. E daí saiu o meu que estava atrapalhando. Ah, era alguma conexão sua aí. A culpa é minha. Era, já não é mais. Já não é mais. Não há culpados. Flá, muito obrigada. Fazia tempo que a gente não fazia uma live juntas. É mesmo. Tudo bem por aí? O tempo passa rápido. Tudo bem. Então, tudo ótimo. Eu agradeço por você fazer essa mediação, porque eu não sou muito boa de ficar falando e olhando mensagem e câmera. Essas coisas não. Eu agradeço. É um prazer. Tem um negócio. Ah, não, mas acho que vira a câmera assim. Seria bom se tivesse uma opção aqui de eu colocar você em cima e eu embaixo, né? Eu vou clicar só para testar, mas acho que vai virar minha câmera assim. Só para testar, né? Vai que... Não rolou. Não, vira. Ok, sem problema. Então, deixa eu só fazer uma introdução para o pessoal entender. Então, já foi feita a divulgação, né, dessa sua live especial de hoje. Para fazer uma explicação dessa data comemorativa, muito importante para a tradição do yoga. E eu queria já contar para os nossos associados que vocês ganharam um presentinho da Flávia. Então, verifiquem nos seus e-mails, que eu acredito que a nossa querida Juliana já encaminhou para todos. 2 PDFs, resultados dos estudos da Flávia, que tratam desse assunto que ela vai falar hoje para a gente, tá? O festival Navaratri, não sei se é assim que se pronuncia, eu sempre tenho uma duvidazinha nas pronúncias, às vezes eu esqueço. Então, vocês receberam isso nos seus e-mails. A Jussara está falando que já foi. Então, se vocês quiserem, enquanto assistem, verificar também. E comentar aqui com a gente, né? Se vocês já receberam e tudo mais. É um presentinho da Aliança, especialmente da Flávia, como membro do Conselho Técnico também para vocês. Tá bom? Bom, Flá, então é com você. Eu queria que você desse início aí da sua forma, tá bom? Sempre brilhante. Sobre esses e-books que foram enviados, gente, eles são e-books, assim, orientações básicas sobre o Navaratri, porque o festival em si, as práticas em si são muito complicadas. A maioria das pessoas não tem essa disponibilidade toda para fazer práticas e tal. E ali nesses e-books são orientações mais básicas, né? Digamos assim, para iniciantes, para quem não tem tempo. Então, o que é esse Navaratri? O que é o Navaratri? O Navaratri é 9 noites, a tradução da palavra, Navam, né? E Ratri é noite. E aí é um festival com duração de 9 noites de adoração a Devi. Mas não é só 9 noites, isso também varia, de 10 a 11 dias.
Hoje, por exemplo, seria o Mahalaya, que seria um dia anterior, né? Onde se faz práticas para os antepassados, para as pessoas que partiram, e aí começa efetivamente o festival a partir de amanhã, né? É o primeiro dia da lua nova do outono, né? Então coincide sempre com a lua nova do outono, não tem uma data fixa, essa data varia aí todo ano, de acordo com as fases da lua, pode cair em setembro, pode cair em outubro. Então, esse Navaratri agora, ele se chama Charada Navaratri. Que é Flá, deixa eu só te interromper um pouquinho. Agora a gente está na primavera. A primavera daqui e o outono do hemisfério norte. Entendi. Porque ele é comemorado sempre nas mudanças de estação, né? Mais ou menos, não é na data da mudança de estação, é na lua. Na lua. Então, e daí são 4 vezes no ano. Na lua, na primeira lua de cada nova estação. Sendo que na Índia se considera as monções uma quinta estação e às vezes eles têm lá um quinto Navaratri, né? Então tem uma variação, mesmo lá na Índia tem variação de 4 ou 5 Navaratris. Tá. Né? Porque aí são como se fossem relacionados às 5 estações e lá eles consideram como tendo 5, né? Mas seria primavera, outono, inverno e verão lá. E aí, óbvio, a gente está no hemisfério sul e troca. O Navaratri aqui pra gente agora, né? A gente está entrando na primavera, é isso? Primavera. Para eles é outono, então é o outono de lá. Mas daí assim, fica porque o que começa agora lá, pelo menos, é o mais importante, né? É o mais importante. Dos 4. Mas essa importância, ela se mantém nos 2 hemisférios? Sim, porque a gente está seguindo as práticas indianas, né? A nossa referência toda é lá. E por que esse é o mais importante lá? Porque ele coincide, só voltando um pouquinho antes de responder isso, para o pessoal não se perder. Então, só para o pessoal saber, são 4 Navaratris, o Marga, do mês de Marga, que para a gente corresponde janeiro, fevereiro, né? Cai nessa data aí, ele coincide com Sarasvati Puja. Então, ele tem essa coincidência com o período de práticas para Saraswati, lá na Índia. O segundo Navaratri é o Chaitra, é no mês de Chaitra, que cai março e abril, que se chama Vasanta Navaratri. Ele é o segundo Navaratri mais importante, esse de março e abril. Ele coincide com o Rama Navami, que é aquele festival dedicado a Rama. E tem uma conexão com o Navaratri, porque, segundo consta lá no Ramayana, antes de ir para a batalha, contra Ravana, o Rama fez uma prática de invocação, fez um puja para Durga, né, para ajudá-lo a vencer a batalha. Então tem essa correlação do Navaratri com esse festival de Rama, ocorre nos mesmos dias, praticamente. Esse de março é o segundo Navaratri mais importante. Depois é o Ashada, o mês de Ashada, que cai para a gente em junho, julho. E agora, que é o Ashvina, o mês de Ashvina, né, que corresponde a setembro, outubro, esse é o Charada Navaratri. E por que ele é o mais importante, digamos assim, mais importante, né? Porque ele vai coincidir com o Durga Puja. Que aí o Durga Puja ele é realizado ali no norte da Índia todo. Não chega a coincidir os 9 dias. Esse ano o Durga Puja cai ali do dia 11 a 15, são 4 ou 5 dias. Né, desse mês, mas acaba se encaixando aí os 2 festivais e meio que se torna uma coisa só, né? Embora gente, assim, na Índia, o que se faz durante o Navaratri varia muito, as práticas que são feitas, os rituais, varia de acordo com a região, de acordo, enfim, com as linhas também, que a gente vai estar falando sobre isso também. Então, os tipos de práticas, os rituais, tudo que é feito durante o Navaratri varia durante o ano, por causa dessa coincidência com outros, né, festivais, digamos assim, e varia também em relação às práticas, né? Tipo, janeiro, fevereiro vai ter um foco em Saraswati, de algum modo, em práticas aí conectadas a ela e tal.
depois com Rama, né? E agora é de fato Durga. Então, agora é um festival mais importante e também porque esse festival do outono, ele já aparece tipo referências a mais de 600 anos, muito mais assim, da existência deste festival no que seria o período de outono lá, porque está relacionado com o fim das monções, com colheita. Então vem daquela questão dos festivais tribais mesmo, das vilas, né, de colheita, de estação, de agradecimento, daqueles ritos mais primitivos relacionados aí aos ciclos da natureza e ao aspecto feminino, criativo. Então, na verdade, é bem antigo, é uma coisa bem antiga, né? Vai aparecer já tipo referências ao Durga, Stotra, hinos para Durga lá no Mahabharata. Algumas referências para o Durga Puja bem antes, um período bem antigo, né? Isso já se cristaliza, práticas relacionadas com Durga, século 3, 4, sabe? Dessa era. Então, a coisa vai se construindo, então por isso que Durga, assim, tem esse papel importante, né? Essa centralidade em relação ao Navaratri, por causa dessa antiguidade. E a simbologia, então, e a importância da deusa nessa data é por conta desse momento histórico já, de que o povo todo se volta a essa elevação, a esses pujas. Sim, são duas coisas aí, né? São duas coisas. Tem a questão dessas práticas que são antigas mesmo, históricas, relacionadas ao período de colheita, e aí vai se construindo em cima disso, posteriormente, esses cultos, né? É uma coisa que vai se construindo séculos e séculos e séculos. Eu não posso te dizer, eu não tenho como te dizer, tipo, a partir de tal período esses pujas passaram a ser realizados, ou se estabeleceu, se fixou uma data. Isso eu não tenho informações para te dar, assim, específicas, né? Mas é uma coisa que vai se construindo. E que tem acontecido, né? O Durga Puja mesmo, registros dele, tem de virar tipo um festival mesmo, anual, assim, uma coisa fixa. Eu acho que tem uns 200 e poucos, 300 anos, eu vi essa informação em algum lugar, sobre um primeiro festival montado mesmo, que envolveu, assim, tipo, comunidade, sabe? É um registro desses obras inglesas, assim, que aí tem lá registrando festivais, comemorações, acho que início do século XVIII, essa transição aí. Então, que tem um registro, né? Antes disso, aparecem menções aí em outras obras, né? Em escrituras, relacionadas a alguma deidade que fez um puja para Devi, que invocou Devi para alguma coisa. Então, é um processo de construção, né? Entendi. Não tem como te dar informações precisas sobre isso, não. Não tem uma receita pronta, né? Não escreveu uma receitinha pronta de faça isso nessa data. Não tem receita pronta, não. Se vocês pesquisarem Navaratri na internet, vocês vão ver todo tipo de prática, todo tipo de ritual sendo feito, né? Abrir um pouco para isso, então. Por exemplo, para quem é do culto de Shri ou Tripura Sundari, que recebe iniciação, ou templos dedicados a ela. Nesse período, eles vão estar fazendo práticas relacionadas à Tripura Sundari, ao Shri Yantra, né? Vão estar fazendo práticas voltadas para isso. Aquelas linhagens em que o pessoal tem iniciação, por exemplo, no Sundarya Lahari. Esse texto é que vai ser uma referência nesse período. Aí o pessoal vai fazer essa recitação, vai fazer yantras e fazer práticas relacionadas a esse texto. Sim, William. Aí tem duas questões, William. Esses textos... É o meu coisa que está falhando? Acho que sim, né? Para mim tá vindo tudo bem. Tá Não bom? sei se para o pessoal que está ouvindo tá falhando. Para mim tá ok. Se estiver falhando, pessoal, avisa a gente, por favor. Tirei um fone aqui.
Então, respondendo a pergunta dele ali, o comentário, as práticas relacionadas ao Navaratri são de vários níveis. Qualquer pessoa na Índia, as casas, as famílias, enfim, qualquer pessoa faz esses pujas domésticos, essas práticas em casa, sem iniciação. Em alguns templos, obviamente que algumas práticas elas vão ser mais complexas, com nyasa, com todos os procedimentos, instalação da deidade, enfim, aí são práticas mais complexas para pessoas iniciadas. Mas qualquer pessoa pode pegar esses textos da deusa e fazer leitura, fazer práticas ali, né, como uma prática devocional, sem necessariamente uma iniciação. Por exemplo, o Chandi Pata ou o Durga Saptashat, que é o mesmo texto, né? Esse texto, ele é o mais conhecido nesse período, mais utilizado. Por quê? É um texto que fala sobre Durga, está associado ao Durga Puja, isso, seria junto. Esse texto, ele é utilizado no Navaratri, não por toda a Índia, mas por alguns lugares e por alguns praticantes. E esse texto, eu vou mostrar para vocês, é o Devi Mahatmya. São 700 versos, 13 capítulos do Markandeya Purana. Século 4 a 5 antes de Cristo, depois de Cristo. Então, esse texto vai falar sobre o surgimento de Durga, sobre a batalha de Durga com vários demônios, que eu vou estar falando aqui daqui a pouquinho sobre eles, sobre essa simbologia. É uma batalha, os devas se veem numa situação difícil, porque o Mahishasura, um demônio, um Asura, recebeu a bênção de só ser aniquilado, destruído por nenhum homem. Ele não seria destruído por nenhum homem, nenhum deva masculino. Ele recebeu essa bênção de Brahma depois de muitas austeridades. E aí, nesse texto, no Devi Mahatmya, os devas todos são expulsos das suas moradas celestes por esse Asura. Né? Começa toda uma problemática, o universo, digamos assim, entra em desequilíbrio e tal. Então, todos os devas, nesse texto, eles se reúnem e fazem práticas e práticas e práticas de austeridades, e a partir do poder de todos esses devas, da união de todos os devas, surge Durga. E é ela, nesse texto, no Devi Mahatmya, que vai lutar e travar uma batalha com o Mahishasura e vários demônios e manifestações dele, ao longo desses 13 capítulos, né? Então, é uma batalha cósmica da deusa, ela aniquila o demônio no final da batalha, só que nesses 13 capítulos vai falando sobre todas as manifestações dela. Ela cria Lakshmi, ela cria Kali, ela cria Saraswati, ela cria Chamunda, as Sapta Mátricas, as 7 mães. Ela vai criando aspectos dela e vai se mostrando ao longo do Devi Mahatmya essa grandiosidade, a grandeza da Devi, e como sendo uma deidade principal equivalente, por exemplo, a Brahma. É a partir desse texto assim que a gente tem esse estabelecimento aí de um culto Shakta, em que a grande deusa é a deidade principal. Então, por causa do Devi Mahatmya, por causa da importância desse texto, obviamente que todos os Shaktas, todos os devotos da deusa na Índia usam, principalmente o Devi Mahatmya, não é o único, mas usam principalmente esse texto durante aí o Navaratri. Então é feita por algumas pessoas a recitação, Durga é a deidade principal, ela é equivalente a Brahma, ela é Nirguna Brahma, e ela ao mesmo tempo se manifesta Saguna Brahma em várias manifestações dela. Ela cria todas as outras deusas ali, né? Saraswati, Lakshmi e Kali. Então, assim, esse texto ele é importante e ele é recitado durante o Navaratri. Ele é um dos mais utilizados, a recitação dele. Diga. E a Durga cria essas outras deidades para esta batalha específica? Para esta batalha específica ali, para esse contexto.
Então Legal. são tipo episódios, batalhas dentro de batalhas ali, a batalha vai acontecendo e de acordo com os tipos de demônios que vão surgindo na batalha, ela vai emanando do corpo dela ou do terceiro olho dela, enfim, ela vai criando essas outras deusas para lutarem contra demônios específicos. Por exemplo, Lakshmi, Kali vai lutar contra Kaitaba e deixa eu ver aqui que eu não lembro dele, e Maidu e Kaitaba. Lakshmi vai lutar contra Mahishasura no primeiro momento. Saraswati e Kali e Chamunda vão lutar contra Raktabidya, Shumba e Nishumba. São aspectos. Ao mesmo tempo, toda essa batalha, ela é simbólica. É uma batalha, digamos, entre aspas, do bem contra o mal, luz contra trevas. Mas é também um processo interno do praticante, né? De purificação do praticante, tem essa simbologia toda interna, da luta contra os nossos, digamos, demônios internos. Então, por exemplo, demônio desses, eles estão associados ali a aspectos. Só para vocês terem uma noção, eu anotei aqui para não esquecer ninguém. Então, por exemplo, o Mahishasura. O Mahishasura, ele vai representar o egoísmo, né? Que toma forma aí através dos nossos pensamentos, palavras e ações. Ele representa toda a ignorância, todos os véus da ignorância, né, que ocultam, que ocultam a sabedoria. O Madu, ele representa o apego. Kaitaba é a dor que desperta em nós aí a aversão. O Raktabidya, a delusão. Nishumba, a vaidade, o orgulho. Chanda, a paixão, o desejo. Munda, a ira, né? E Dumbralochana, os véus da ignorância, né? Então, cada demônio desse é um aspecto, é uma negatividade, então, tanto externa no universo como dentro de nós. Então, a gente tem vários níveis de interpretação nesse texto, né? Externos é uma história, uma mitologia, uma narrativa, mas internamente, quando a gente faz a leitura do texto, a gente vai vendo ali que também corresponde a todo um processo interno de purificação das falhas, das limitações, da ignorância do praticante. Então, a recitação desse texto, ela é feita com esse intuito também de uma purificação, né, de receber essas bênçãos da Devi para remover a ignorância, remover as nossas falhas, nos purificar, né? Então são vários níveis. Travou, tinha dado uma travada, mas voltou. Para mim não parou nem um pouco. Deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta. E daí para cada um desses demônios tem uma deusa específica para combater? Isso. E daí você poderia relacionar, fazer essa relação pra gente? Quem que luta contra quem aí? Se não for atrapalhar, tranquilo. Não, tranquilo. A Kali, por exemplo, vai Mahakali, porque ela aparece duas vezes. Ela aparece primeiro como Mahakali e depois ela aparece como Kali, né? São níveis de manifestação. Por exemplo, Kali vai lutar contra o apego e a aversão. Legal. Apego e aversão, contra essa dualidade, né? Lakshmi contra a ilusão, né? Egoísmo. A Mahasaraswati vai lutar aí contra arrogância, vaidade, né? A Chamunda vai lutar contra a paixão e a ira. Sempre um pouco polaridades, você tá vendo? Sim. A Raktabidya, ele está associado à intoxicação, à delusão, é Kali. E aí tem uma cena interessante nessa parte da mitologia, porque ele é um Asura que cada gota de sangue do corpo dele que cai no chão vira um outro Raktabidya. E aí Kali começa a beber todo o sangue dele. E ela consegue matá-lo, mas no final ela fica intoxicada.
Ela fica completamente enlouquecida, fora de si, e aí entra Shiva na história, e só quando ela pisa sobre Shiva é que ela se detém, e aí para ali a batalha, porque ela já estava começando a querer destruir tudo também na história, né? Ela fica fora de si. Então, você vê que são níveis aí de interpretação que você vai vendo no texto, né, é bem interessante, é muito rica ver essa leitura, fazer essa leitura. A gente Eu tenho vai mais uma vendo... perguntinha. Deixa eu só te interromper um Sim. pouquinho para responder a Márcia aqui. Márcia Gedirlene. A gente mandou no PDF para os nossos associados. Eu não sei se você é nossa associada. Mas, de qualquer forma, você pode seguir o perfil da Flávia aí. Shri Devi, depois a gente marca, e daí você pode acompanhá-la, né? Ela pode te dar aí o rumo. E possivelmente esses textos também vão ser disponibilizados no site da Aliança. A gente está vendo uma forma de disponibilizar isso lá, tá bom? Mas se você é nossa associada, é só você checar o seu e-mail, lembrando aos associados sempre para buscarem nossas mensagens na caixa de spam, tá? Ô Flávia, deixa eu te perguntar uma coisinha, se não for te cortar aí. Não, deixa eu só responder ela. O Chandipata tá lá no meu site, shri-yoga-devi.org, tá na seção download Puranas. Então tá lá para fazer download ou na seção Deusa, tá? Então o Chandapata, que é o Devi Mahatmya, tem essa tradução aqui para o português, tá lá no meu site, as pessoas podem fazer o download lá e fazer a leitura. Então, deixa eu voltar aqui. A Ana Maria falou que recebeu um arquivo só. Ana Maria, obrigada de ter falado. A gente vai conferir isso daí, tá? Mas são 2 PDFs, tá bom? Eu recebi um só também. Então a gente já dá um toque na Juliana e pede para ela encaminhar o outro, tá? Bom, depois a gente vai deixar o link, o site da Flávia também disponível para quem quiser fazer o download do texto sobre o qual ela está falando, né? E que não é esse que foi enviado no e-mail. O PDF é uma coisa, é fruto de um estudo, uma coisa mais resumida, com mais detalhes, e a outra coisa com orientações. Com orientações mais práticas. Bom, o tempo voa. A gente tem que correr um pouco aqui, que o tempo passa rápido. Vai lá. Jussara, respondendo sua pergunta antes de prosseguir. Eu acho o seguinte, eu acho que esse texto ele é válido para os yogis atuais, sim, do seguinte modo. Aí já é um fruto um pouco da minha experiência também, né? Eu percebo que com a prática de yoga, uma prática sistemática de yoga, querendo ou não, né, tendo a intenção ou não, eu percebo que na medida que a gente começa a desbloquear nosso sistema sutil, com pranayamas, com todas essas práticas do yoga, as impurezas do nosso corpo elas vão vindo à tona, as impurezas da nossa mente vão vindo à tona. Emoções, bloqueios, raiva, as toxinas, digamos aí, emocionais e mentais, elas vão sendo empurradas para fora, né? Eu percebo isso, é por isso que algumas pessoas começam a ter problemas, inclusive com a prática de yoga, por não saberem que, óbvio, a princípio a prática de yoga é muito boa, traz bem-estar e tudo isso, mas se você prossegue ao longo dos anos, a prática de yoga vai começar a te purificar e pôr para fora aspectos que não são tão positivos assim. Então, por exemplo, a leitura desse texto é uma ferramenta de purificação e, para mim, é uma ferramenta de entendimento sobre os processos de transformação espiritual mesmo. Por quê? Aqui o texto fala de Durga, mas no nosso sistema sutil, dentro de nós, Durga é a Kundalini Shakti. Quando a gente começa a fazer práticas de yoga, a colocar o prana em movimento, a desbloquear nosso sistema sutil, nós estamos mexendo com ela. E essa movimentação interna da Kundalini, ela vai empurrando através das nadis, das Sushumna nadis, nossas toxinas para fora.
vai colocando coisas reprimidas para fora. Então, eu vejo que esse movimento que aparece no texto de luta interna, externa, mas que é também interna, é uma coisa que ocorre na nossa vida, na nossa jornada espiritual. A gente vai ter que encarar as nossas trevas. A gente vai ter que lutar, lidar e ultrapassá-las, né? Então, eu vejo muita conexão. Quando eu vejo o que eu já passei com as práticas de yoga e com o texto, eu vejo perfeita ressonância entre o que ocorre dentro de mim, o que ocorre comigo com a prática de yoga e o que é relatado nesse texto. Principalmente se a gente tem aí o conhecimento dessa relação, dessa simbologia, né? A deusa está fora, ela é toda a criação, mas ela está dentro na forma de Kundalini, né? É ela dentro de nós. Ela é a nossa vida, a vitalidade, o prana, a nossa consciência, tudo é uma manifestação dela. E quando a gente está movimentando e despertando ela, essa batalha interna entre luz e trevas, entre as polaridades, ela vai ocorrer. E o objetivo é a gente ultrapassar essas polaridades, né? Ultrapassar o julgamento, o apego, a aversão, a ira e paixão, né? O orgulho, vaidade, esses aspectos todos, a gente vai ter que encarar isso em algum momento na nossa jornada, porque senão a gente não atinge essa paz, nem equanimidade, nem esse estado, né, que ultrapassa os nossos apegos e a nossa ignorância. Então, sim, eu vejo que é isso. Combater os kleshas diariamente. Isso, combater os kleshas diariamente. Então, para situar vocês, o Navaratri na Índia é feito de várias formas. Alguns lugares virou um carnaval, é uma festa popular com direito a fogos de artifício e tudo mais. Em alguns lugares tem danças, pujas, recitação de mantras, recitação de textos. Essa recitação de textos, como eu falei, varia de lugar para lugar, de escola para escola. Tá? De pessoa para pessoa. Então, isso varia muito. Tem instalação de um pote, tem 1000 práticas diferentes que vocês poderão ver na internet. Tá? Mas o que ocorre assim, com mais frequência? Por causa do Devi Mahatmya ali, narrar a criação das 3 divindades, Mahasaraswati, Mahakali e Lakshmi, né, Mahalakshmi, em alguns lugares os 9 dias são divididos em 3 dias. Então os 3 primeiros dias seriam dedicados a Durga ou Mahakali, e aí canta-se mantra para Durga. Aí tem pessoas que fazem puja para Durga, cantam 108 nomes de Durga, ou Sahasranama, os 1000 nomes de Durga nestes dias. Ela está associada aí a tamas, a romper com os nossos padrões, as nossas negatividades. O sankalpa aí seria esse, né? O objetivo da prática seria o de purificação aí nesses 3 dias. Os 3 dias iniciais. Isso, os 3 dias iniciais. Reforçar o sankalpa. Os 3 dias, né, do 4º, 5º e 6º dia seria dedicado a Lakshmi. Então as pessoas fazem 108 mantras para Lakshmi, algumas fazem os 1000 nomes de Lakshmi, enfim, tem várias práticas que podem ser feitas aí, recitação do Devi Sukta, né, associado aí a Lakshmi, enfim, tem essas práticas que podem ser feitas. Ela está associada a Sattva, e aí ela vai manifestar as nossas qualidades, a questão espiritual, a luz dentro de nós, vai fortalecer isso, né? Então, é legal o pessoal pedir lá o guiazinho que tem essas explicações no e-book. Sim. Tá. E do 7º, 8º e 9º dia é dedicado aí a Saraswati, a Rajas, a manifestação. E aí a gente pede, por exemplo, por iluminação, sabedoria nestes dias, né? Então, tem essa distribuição muito comum feita durante o Navaratri. E eu falei que o Navaratri tem tipo 10 dias ou 11 dias. Teria o 10º dia, o do Sera, do Shera ou da Charatra ou Vijaya Dashami,
Cada lugar dá um nome para esse 10º dia. Seria o dia da grande vitória. Lá na Índia, tem aquelas procissões e aquelas esculturas feitas, gigantes, tem esculturas gigantes feitas de Durga lutando contra o demônio. Então, nesse dia, nesse último dia, é feito um ritual de imersão dessas deidades nos rios e oceanos, né? A gente pode também, nesse último dia, fazer um bonequinho, fazer alguma coisa que representa o nosso ego, as nossas negatividades, e destruir esse bonequinho. Lá na Índia, eles destroem Mahishasura com fogos de artifício. Eles destroem o demônio no 10º dia, que marca a vitória da deusa. Mahishasura assume a forma de um búfalo e ela corta a cabeça dele, mata ele nesse último dia. Ela destrói, né, a ignorância. Então, tem essa representação aí de destruição das nossas negatividades nesse último dia. Aí faz-se aí também algum mantra específico para Shakti, né? Ou para Durga nesse último dia, fazendo essa finalização do processo todo, da prática toda de 10 dias. No norte da Índia, não se cultua as 3 divindades separadas, 3 dias para cada uma. Costuma-se fazer o culto de 9 Durgás, das Nava Durgás. São 9 aspectos de Devi. Só para quem não sabe, né? Por exemplo, o mantra aqui para Durga, deixa eu cantar para quem está aqui, né? O de Durga, os 3 dias de Durga. Om Dum Durgayai Namaha, Om Dum Durgayai Namaha. Lakshmi, pode ser Om Shrim Mahalakshmiyai Namaha. Saraswati, Om Aim Saraswatiyai Namaha. Se for feita, por exemplo, a prática para as 9 Durgás, né? Então, são 9 aspectos de Durga, um cultuado a cada dia. Para quem quiser, tem um post lá no meu perfil das 9 Durgás. Tem mantra lá também, para quem quiser ver depois no teu algum Instagram. material lá no Instagram. Tá. Então, as 9 Durgás, por exemplo, Shailaputri, Brahmacharini, Chandrakanta, Kushmanda, Skandamata, Katyayani, Kalaratri, Mahagauri e Siddhidatri, né? Shailaputri, a filha da montanha, o mantra dela, Om Devi Shailaputriai Namaha. A Brahmacharini, aquela que realiza austeridades, Om Devi Brahmachariniai Namaha. Chandrakanta, aquela que tem uma meia lua na testa, Om Devi Chandrakantayai Namaha. A quarta é Kushmanda, aquela que criou o universo, Om Devi Kushmandayai Namaha. A quinta é Skandamata, a mãe de Skanda, Om Devi Skandamatayai Namaha. A sexta é Katyayani, a filha do Rishi Katyayana, Om Devi Katyayaniai Namaha. A sétima é Kalaratri, a noite negra, Om Devi Kalaritriai Namaha. Aliás, essa é diferente, Om Devi Kalaratriai Swaha. A oitava é Mahagauri, aquela que é brilhante, Om Devi Mahagauriai Namaha. E a nona, Siddhidatri, a doadora de todas as perfeições espirituais, Om Devi Siddhidatriai Namaha. O outro e-book que vai ser enviado aí para o pessoal fala sobre esses 9 aspectos, as 9 Durgás. Por isso que eu cantei aqui, coloquei os 9 mantras, explica lá como fazer a prática para as 9 Durgás. Então, você tem uma predileção por um desses 2? Ou você gosta dos 2? Eu gosto dos 2, minha prática é mais complexa, eu faço a recitação do Chandipata durante o Navaratri, eu faço mantras diversos, minha prática envolve muitos mantras e muitas práticas diferentes, assim. Mas eu sei que a maioria das pessoas não tem tempo, não tem essa dedicação toda, né? Eu me considero Shakta, a Durga é meu Ishtadevata. Então, obviamente que para quem tem uma conexão devocional mais forte com a deusa, vai se dedicar um pouco mais nesse período. Mas, assim, qualquer pessoa
pode fazer práticas nesse período e aproveitar toda essa energia, todo esse poder que é colocado em movimento e vai se beneficiar da mesma forma. Minha prática é mais longa, mas as pessoas podem praticar só 108 repetições por dia, né? Se alguém tiver Lakshmi como Ishtadevata, como divindade escolhida, pode ser só prática os 9 dias para Lakshmi, né? Essa coisa de que prática fazer, ela é muito flexível. Para quem segue mesmo o Chandi, tem práticas mais complexas. Por exemplo, tem alguns hinos ali dentro do Chandi que podem ser recitados separadamente. Tem vários hinos dentro do Chandi. Devi Suktam, o Devi Kavacha, o Argala Stotram, enfim, tem vários hinos ali dentro. Tem várias partes que são cantadas separadamente durante o Navaratri. Então varia muito, não tem uma receita de bolo. Para quem segue Kali, a pessoa vai passar os 9 dias fazendo práticas para Kali, né? Enfim, varia muito, tem muita informação sobre Navaratri na internet. Eu coloquei aqui essas duas formas que são mais simples para fazer prática. Ou escolhe as 9 Durgás, ou escolhe, por exemplo, as 3 Devis, e isso já é uma boa prática, por exemplo, para esse período, né? Mas para quem conhece, para quem tem familiaridade com esses outros textos, aí dá para fazer práticas com vários outros textos, leituras, mesmo não sendo iniciado. Óbvio que, para quem tem iniciação, o Chandipata vai ter Nyasa, Karanyasa, infusão de energia, purificação do ambiente, vai ter 1000 coisas ali mais complicadas. Mas a pessoa pode só fazer uma leitura, né, do texto, porque a simples leitura de um desses textos, do Chandi ou de outro, já traz benefícios. Tem pessoas que fazem, por exemplo, a recitação do Lalita Sahasranama todos os dias, né? Então, varia, não tem uma regra. Ninguém está certo ou errado no que se refere ao Navaratri, porque cada lugar, cada grupo, em cada escola vai estar fazendo uma prática diferente. Olha, Jussara, tem essa questão da pessoa não dominar o sânscrito. Isso, a gente tem que repetir, porque daí depois a pergunta sobe. Isso. Então, assim, se a pessoa não domina o sânscrito, compromete a invocação. Olha, minha experiência pessoal diz que a devoção, a sinceridade e uma intenção positiva neutraliza qualquer efeito negativo de uma recitação errada. Eu já obtive resultado cantando mantra errado, mas eu cantei lá, sei lá quantos 1000 mantras errados para Durga e ela me atendeu do mesmo jeito, porque assim, a intenção minha foi muito maior, o desespero, a devoção, enfim, foi tão grande que ela me abençoou. Não posso entrar em detalhes sobre as vivências, a gente não deve ficar falando sobre as vivências, mas eu garanto que dá certo. Tipo, em vez de blusa, você tava falando brusa, né? Não, Durga falou assim, não, tudo bem, né? Blusa, tá tudo certo. Mas não, eu tenho que ser honesta, eu já cantei mantra errado. Sabe por quê, gente? Os mantras terminam sempre Lakshmi Ai, Devi Ai, é sempre Ai. Mas a gente pega os livros em inglês e tá escrito Ei, porque os americanos pronunciam o Ei com som de Ai. E aí a gente, brasileiro, pega os livros de mantra que foram traduzidos do inglês e o tradutor não sabe que tem que mudar o Ei por Ai, aí a gente fica ali cantando Lakshmi Ei, Saraswati Ei, Ganapati Ei, a vida inteira pronunciando Ei, porque pegou um livro do inglês traduzido para o português. Mas o final dos mantras femininos, deidades femininas, sempre Ai, né? Então, ai, né? Lakshmi Ai, né? Durgai Ai, né? É o Iai. Não, mas ótima, o masculino é Shivaya, termina em A.
né? Sempre termina em A os masculinos, Iá. Então, assim, a gente canta mantra muito errado aqui por causa dos americanos, infelizmente. Infelizmente. Legal, legal. A gente demora um tempo para, né, descobrir essas coisas dos erros de pronúncia. E eu acredito que a intenção, a honestidade, a gente está fazendo uma prática para se purificar, né, para remover os obstáculos ou para ser abençoado. Enfim, eu acho que essa intenção ela é muito mais poderosa do que uma recitação equivocada. Pelo menos é como eu sinto. Para ficar registrado, a Jussara também compartilhou aqui, né, essa mensagem de que as devis compreendem a mensagem do coração. Né? Então, isso daí é legal. Muito legal a pergunta e mais legal ainda a resposta. Muito bom. Sim. Bom, gente, a Navaratri. O que mais que eu posso falar sobre Navaratri? Eu falei sobre o Chandi, falei sobre os episódios. Se alguém quiser fazer alguma pergunta também, a gente responde aproveitar aqui. Esse tempinho. Quem recebeu, então, só um arquivo, vai receber o outro. Nesses arquivos que vocês vão receber, vocês podem... E começa hoje daí, né, Flá? Começa a fazer hoje. Então, por isso que a gente já mandou hoje. Aí vocês leiam oficialmente os 9 dias começariam amanhã, que é dia 7, mas algumas pessoas já começam hoje com os preparativos, enfim, com procedimentos, né? Isso varia. Como eu falei lá no começo da live, muita gente já está começando hoje com práticas hoje. E daí qual dos dois tem fazer? várias coisas. Deixa a intuição guiar, né? Leia os dois e deixa a intuição guiar. Medita um pouquinho ali sobre o conteúdo. Vê com qual tem mais afinidade, se tem mais afinidade com Durga ou se com as três, com as três aspectos ali, a Trimurti feminina, né? As 3 devis. Eu acho que isso é importante. Ler também um pouco, pesquisar alguma coisa no Google mesmo sobre Navaratri para entrar em sintonia, né? Tem um texto lá no blog do meu site sobre o Navaratri. É só em blog no meu site que tem. Ele é antigo, com as datas antigas, mas ele fala sobre Navaratri. É bom entrar em sintonia, ler alguma coisa para entrar nessa dinâmica com a Devi antes de fazer a prática. Deixa eu te confirmar uma coisa. Aqui, se a pessoa entrar na tua página do Instagram, ela vai conseguir acesso ao site, né? Porque a hora que eu salvar aqui... Então, ó, só isso, pessoal, para vocês entenderem. No final só ir lá no Linktree, na bio, que aí abre um menu lá para o site, YouTube, para tudo. Então, é fácil localizar. E eu posto aqui depois também. Aí eu consigo te marcar, entendeu? A hora que eu salvar a live, eu já consigo fazer o link para o teu Instagram. Aí quem tinha pedido o site, então, e eu falei que eu ia salvar o site aqui, eu não vou fazer isso porque tem medo de digitar errado. É só entrar direto na página da Flávia e daí ali vocês vão conseguir acessar o site. E também no próprio Instagram, seguindo, vocês vão ter bastante informação, né? Eu coloquei um mantra ontem lá no meu perfil do Instagram, os 39 nomes de Durga, que é um outro mantra, Durga Duatrim Sanama Mala, né? Duatrim Sanama Mala, que é os 39 nomes de Durga, tem lá o áudio também, é um outro mantra que as pessoas cantam nesse período, tá? São várias práticas. Dentro mesmo do Chandipata, como eu falei, tem vários hinos ali, Durga Saptashlok, Devika Vachan, Argala Stotram, Kilakan, Raktri Sutra, que as pessoas cantam. Enfim, são muitas possibilidades de prática. Eu também não quero aqui complicar a vida de ninguém, né? Mas assim, só uma coisa que só eu vou te frisando que é realmente um período muito bom para se fazer práticas espirituais. Se a gente pensar que toda a Índia, milhares, milhões de pessoas no mundo todo vão estar esses 9 dias fazendo práticas, a gente está acessando aí um campo energético global, né? Então é um período frutífero para fazer práticas. O que eu vou te pedir é para você depois comentar embaixo da live salva
o texto que você indicou durante a live para ser lido pelos iniciantes, assim, quem quer conhecer mais, o texto que está no teu site, tá? Tá. Aí você coloca só o nome para o pessoal não ter dúvida, porque com certeza tem bastante informação, bastante texto que você falou que tem disponível para fazer o download. Escreve, por favor, o nome dele, tá? A Ju tá compartilhando aqui o link, tá, Márcia? Eu não sei se você consegue clicar em cima, se dá certo isso, mas de qualquer forma, não tem erro. Para acessar o site, é só entrar no perfil do Shridevi, tá? No Mas tem muita coisa lá no site, as pessoas ficam perdidas, porque tem a parte de então download, tem e-books. Esse texto, o Chandipatha, ou Devi Mahatmya, o mesmo nome, é porque o Chandipatha é um texto mais completo, vem capítulos anteriores e posteriores falando sobre esse texto, sobre a recitação desse texto. Quando a gente fala Devi Mahatmya, a gente está falando só dessa parte central, os 13 capítulos que tem toda essa narrativa dessa batalha da deusa contra Mahishasura e esses outros demônios, né? Então, tem, digamos, as duas versões, uma mais ampla e a outra mais compacta ali, que fala sobre o Devi Mahatmya. Então, é uma narrativa interessante mesmo para quem não é devoto da Devi, né, de Durga. Eu acho que ela acrescenta muito pela simbologia. Como todo texto indiano tem níveis e níveis ali de interpretação, mas eu garanto que a simples leitura do texto, ou para quem só pode ler, tem o seu impacto positivo. Para quem consegue recitar o texto ou ouvir o texto, também traz frutos, traz um resultado positivo. Então a gente pode só ler, a gente pode só ouvir a gravação do Chandi, a gente pode só ouvir, né? Ou fazer realmente a recitação para quem conhece o sânscrito. Ou escolher um desses capítulos ali dentro, né? Devi Suktam, ou Ratri Suktam, ou Devi Kilakam, ou o Devi Kavacham, enfim, pode escolher um dos capítulos ali também para fazer a recitação, né? Enfim, tem 1000 possibilidades, mas é um texto relevante para quem tem interesse em se aprofundar em aspectos devocionais e na simbologia toda dessas 3 devis, né? É bem bacana. Muito legal. Que aula, hein? Teria que durar umas 3 horas aqui. A gente tem que deixar claro que não é um curso sobre Navaratri, eu não estou ensinando puja, eu não estou ensinando um monte de coisa aqui. Sim. Mas eu acho que passa a mensagem, né, da relevância do festival e do período para se fazer sadhanas. Então é bem bacana. Tanto esse quanto o de março. Sim, esse chamado mesmo que você bem salientou, de ter tanta gente assim conectada, né, nessa elevação. Então, há na atmosfera esse poder, né, há essa abertura, então essa proximidade maior que a gente pode ter, né, com essa devoção e com a Devi. Muito legal. Exato. É poderoso, é um período poderoso que facilita. Estou aqui pensando já. Facilita essa egrégora, toda essa energia toda, ela facilita essa conexão com a Devi, porque já começou o movimento todo, assim, às vezes algumas pessoas nem estão fazendo a prática, mas sentem alguma coisa, sentem algo diferente no ambiente, no ar, digamos assim, porque está se colocando em movimento uma energia a nível planetário, né? Milhares de pessoas aí cantando mantras, recitando textos, fazendo todo tipo de prática, jejum, dança, enfim, são muitas e muitas práticas diferentes feitas no período. Então é bem bacana. E o somatório disso. Com a intenção do coração, né? Olha, a Renata aqui está falando, falando muito boa aula, acesso vários textos no seu blog e também tem alguns livros e está agradecendo, gratidão por compartilhar o seu conhecimento. Eu que agradeço aqui pela presença de vocês, gente.
E depois eu acompanho aqui um pouquinho os comentários também, se alguém que tiver dúvida, alguma coisa, eu vou comentando e respondendo aqui, tá bom? Tá joia. Bom, Flá, eu vou te pedir então, né, só isso, depois que a gente finalizar, para você chegar ali e comentar, só reforçando o nome do texto, como ele está disponível lá no seu site, para o pessoal que tiver interesse em ler. E muitíssimo obrigada, eu amei também, aprendi mais um monte aqui, né? Eu já fiz algumas vezes celebração, mas daquele jeito mais assim, né? Mais na boa intenção do que no conhecimento mesmo, né? Mas é sempre melhor a gente ter mais conhecimento para fazer, né? E assim, essa questão de ser uma batalha interna, acrescenta, eu estudei profundamente Bhagavad Gita esses tempos, então acrescenta, né, já naquela coisa da batalha do lado de Kurukshetra, então já vai ter mais ainda um incentivo nessa constante batalha interna que a gente vive para evoluir. Né? Pois é, eu acho que o conhecimento, ele fortalece a nossa intenção, assim, essa vontade, essa determinação interna, quando a gente sabe do que se trata as coisas com um pouquinho mais de profundidade, aí a nossa prática toma uma força maior também, né? Com certeza, com certeza. Ela toma uma consistência, um direcionamento bem maior. Então, eu acho que é válido. Por isso que eu vou o pessoal dar uma pesquisada também, ler um pouco no Navarata para entrar no clima. Eu acho que ajuda muito a estabelecer as intenções, o sankalpa para a prática, quando a gente sabe de todas essas possibilidades, né? Deus é o poder supremo. Ela cria tudo, ela sustenta, ela destrói, ela nos aprisiona através de toda essa criação, de toda a maiá, de toda a ilusão, mas ela é esse poder divino que nos liberta. Então, quando a gente começa a trazer isso para a prática, essa sensação, esse sentimento, a nossa prática toma outra direção, né, fica um pouco mais poderosa, assim, fica efetiva. Então, isso eu acho que faz a diferença quando a gente, né, se relaciona um pouco mais com os textos. Com certeza, uma bela injeção de ânimo, né? Muito então tá obrigada, bom, gente, ó, a gente finaliza aqui. Eu agradeço também pela mediação, obrigada. Obrigadão, um abraço para todos vocês. Tá bom? Abração para todo mundo, muito obrigada pela participação e finalizamos por hoje. Até a próxima. Namastê. Tchau, tchau. Tchau, Flá. Obrigadão.